Já vou trazer as meninas pra gente, porque, né, eu acho que elas têm muito para falar, muito mais do que eu, e é sobre elas aqui. Bicharte, bem-vinda, prazer ter você aqui. Obrigada. E eu queria começar com você, principalmente porque dentro da construção do que é uma cidade, né, pensar uma cidade plena, diversa, segura, principalmente para todas e todos. Pensar em vidas desses corpos que pesam, né? Citando a Butler. Dentro da sua vivência, ainda não chegamos na arte, mas da sua vivência periférica, da Paraíba, como você olha para a cidade, enxerga a sua arte ali e parte para sua expressão artística desse olhar para a cidade. Tá, vamos lá. Então, gente, boa tarde. Primeiro eu queria fazer só um adendo, mas aí é uma coisa da minha equipe mesmo. Eu sou travesti, eu fui a primeira travesti campeã do Festival de Música da Paraíba. E eu gosto de falar desse espaço de travesti, porque quando a gente fala de travesti, o Estado, as pessoas, a branquitude associa o nosso corpo à prostituição, o nosso corpo ao tráfico de drogas. E eu quero que quando eu falar a palavra travesti, vocês vejam esse espaço. O espaço que eu estou, o espaço que Linda Quebrada está, o espaço que tantas outras que não tiveram como não estar nesse lugar, estão. Então é isso, travesti é luxúria, travesti é glória, é poder, abundância. E aí, falando dessa cidade, para mim é sempre um desafio, né? Primeiro a gente fala que cidade e qual cidade é um substantivo feminino e que feminino é esse. Eu acho que são questionamentos que a gente começa a fazer. Porque até então, dentro da minha vivência, eu sou uma travesti preta lá de Santa Rita, que fica na região metropolitana da Paraíba, em João Pessoa. E eu começo a identificar que desde muito pequena, tudo para mim foi negado. Seja na escola, eu já entendia que eu não poderia usar o banheiro feminino com 10 anos de idade, mas eu tinha que passar por assédios e abusos dentro do banheiro masculino. E aí depois a gente vai para a instituição, e a instituição não pode deixar meninos fazerem o balé. Nunca me interessei por esporte, nunca me interessei mesmo, gente, brincadeira nenhuma. Então acaba que nesse lugar a gente é violentado o tempo todo. Dentro de casa, né? Porque a gente também, dentro dessas cidades, a gente precisa observar que muitas vezes as nossas primeiras relações abusivas estão dentro da nossa família, né? E aí como é que a gente impacta essas relações, como a gente consegue chegar, né, na nossa família de uma forma didática e ao mesmo tempo não acadêmica, para poder dizer que você é gente, para você poder dizer que você ama, para você poder dizer que você ama transar, que você ama sair, que você ama beber, sabe? E aí a gente é sempre privada disso, né? E principalmente estando nesse espaço de travesti, de mulher trans, de corpos não binários, é muito mais difícil para a gente externalizar, seja qual for o que a gente queira fazer. Então, primeiro de tudo, eu começo a identificar que essa cidade foi construída e pensada para corpos que não são o meu, né? É uma cidade que você não costuma ver travestis sem estar nesses espaços de poder, né? A Paraíba não tem uma vereadora, uma travesti, uma deputada, nenhum corpo trans dentro da política, né? E aí a gente fala desse recorte, porque a Paraíba é um dos estados também que mais mata pessoas trans e travestis principalmente, né? Ontem eu estava aqui conversando com as meninas do Move Mulheres e eu estava falando que no Recife, uma travesti foi queimada viva até pouco tempo, até alguns meses atrás. Uma travesti foi queimada viva. Eu não sei se vocês entendem a gravidade disso, eu não sei se isso dói no coração de vocês, mas se não dói, reflitam. Porque eu estou falando sobre meninas como eu, filhas de Dona Ana, de Dona Maria, que só querem sair na rua e voltar para casa vivas, sem estarem dentro de um caixão. Então, essa cidade, se eu estiver falando muito, aí você vem aqui e já dá uma cortadinha. Pero puede. Então, assim, acaba que eu observo essa cidade como um espaço que não foi pensado para mim. E aí ontem eu também falei isso, a gente começa a se organizar, né? Esse processo de aquilombar é muito mais do que a gente falar em hashtag, né? O aquilombamento, de fato, é a organização dos pretos. E é a organicidade dos pretos, inclusive. Porque é muito natural que a gente não tenha acesso às grandes informações para poder se organizar. E eu nem falo só financeiramente, eu falo sentimentalmente, artista. Como é que a gente vai conseguir se organizar se a gente está se preocupando em ficar viva, em desviar da bala perdida? Porque a gente que é preta, a gente que é pobre, a gente que é travesti, a gente não precisa sair de casa para morrer. A bala perdida entra dentro de casa e mata a criança, saca?
Ela entra dentro de casa, ela atravessa a porta da casa, que a criança está se sentindo segura e mata a criança preta, né? A gente sabe muito bem disso. Então eu começo a enxergar que eu não posso fazer a música que já existe no mercado, sabe? E é uma música que eu amo dançar, não sou hipócrita, você vai me ver em qualquer lugar dançando mesmo. Mas eu não consigo escrever sobre isso, eu não consigo estar falando sobre bebida, sobre droga, sendo que eu preciso primeiro falar para as minhas que a gente pode viver, que a gente pode sonhar e realizar, sabe? Que a gente pode amar e ser amada de verdade, sabe? Eu não tenho tempo de escrever nada para essa cidade, a não ser vocês estão silenciando e continuando um processo de apagamento dos meus, sabe? E é isso que acontece. Então eu começo a entender que eu preciso usar minha arte como um objeto de transformação e que não é um hobby, não é um job. O que eu faço se chama, de fato, resgatar a autoestima das mulheres trans e travestis, da população LGBT, que vive no país que mais mata e consome pornografia trans. Então, assim, acaba que a gente entrando, olhando essa maquete dessa cidade, a gente observa que tem muitos buracos, né? E esses buracos estão sujos de sangue. E é o meu sangue, né? São os nossos sangues que estão dentro desses buracos. Então, eu tento encontrar na minha arte a possibilidade de falar sobre o que a gente nem pensa, que é estar viva mesmo, sabe? E aí, uma vez eu estava dando uma palestra também, era um tema bem oposto, mas em algum momento eu falei sobre vida, porque é uma coisa que, sendo uma travesti transicionando, eu nunca na minha vida, nunca passou pela minha cabeça pensamento suicídio mesmo, assim, sabe? E depois da transição eu comecei a identificar que isso era recorrente no nosso corpo. E não era porque a gente tomava hormônio, era porque a cisgeneridade, a branquitude, não se educa, não procura e acaba fazendo que a gente seja suicidada. A gente não se mata, é vocês, é a cisgeneridade, é a branquitude, são os eles, desculpa, ela, é que eu estou aprendendo. É essas coisas que fazem a população trans se suicidar. Aliás, ser suicidada. Então, depois que eu comecei minha transição, eu entendi que eu estava recebendo um convite para amadurecer enquanto mulher. Entender a minha mulheridade de uma forma que não é a sua, que não é a sua, que não é a das meninas que estão aqui. É a minha mulheridade. É totalmente minha. Eu pari, eu construí, eu planejei, e eu não aceito que vocês impossibilitem de eu expressar ela, sabe? Então, é isso, a gente vai galgando esses caminhos para poder, de alguma forma, ficar viva, né? Eu entendi que eu precisava falar sobre vida porque eu tinha medo de tirar a minha. Então, não era uma necessidade de querer causar, era uma necessidade de que se eu não falasse, eu não sei o que aconteceria com a minha vida, sabe? E a minha mãe, Dona Ana, é uma mulher preta, de 50 anos, do interior do Ceará. E ela não vai ter uma filha virando estatística. Eu não vou ser assassinada pela polícia, eu não vou para a prostituição, eu não vou ser suicidada. E isso é um pacto que eu faço comigo e com as minhas e com os meus ancestrais. Eu não aceito mais, sabe? A gente precisa chegar no momento de que, se a gente não se posicionar, se empoderar disso e dizer, cara, eu não quero mais, não é isso, meu único caminho não é a morte, meu único caminho não é a prostituição. Se a gente não toma corpo disso, a gente adoece. Porque essa é a ideia do Estado, né? Não é à toa que a travesti, ela está abaixo das mulheres cis, inclusive. Das mulheres cis pretas. A gente está à margem, em todos os sentidos, sabe? É estranho porque quando eu falo que essa cidade não foi pensada pra gente, em qualquer hotel que eu chegue, eles pensam que eu vou atender. Não passa pela cabeça deles que eu estou fazendo um show no estado deles. Passa pela cabeça deles que eu sou uma garota de programa. E que eu estou indo ali fazer um programa para algum deputado. Sabe? E é isso. Esse é o pensamento que eles têm do meu corpo. E aí eu gosto de bugar mesmo, assim, por pouca roupa, quase nada, e hablando muito. Porque é isso que eu quero causar na cabeça das pessoas. Olha aquela travesti, tinha roupa não? Tinha roupa, mas ela quis andar assim. E ela vai ser doutora em história, e ela é atriz, e ela é cantora, e ela é médica, e ela é gente. E ela é o que ela quiser ser, independente dessa roupa, independente de como ela se porte. Porque é isso, a gente entende também que quando a gente fala de travesti, a maioria das vezes, e muitas dessas vezes, a gente está falando de corpos pretos, né? Se você botar literatura, mulheres trans na literatura, vocês vão ver rostos brancos. Há pouco tempo atrás, na Paraíba,
Eu fiz esse levantamento dentro da universidade mesmo. Eu não estou na universidade, mas na época eu estava. E eu lembro que, tipo assim, todas as pessoas trans que estavam concluindo seus cursos, apresentando seus TCCs e tirando 10 eram as mulheres trans brancas, sabe? E aí, que bom, é isso. A nossa luta é para que todo mundo chegue lá. Mas quando eu falo todo mundo, é todo mundo. E não existe todo mundo sem reparação com quem sempre esteve à margem. Então, por que as travestis pretas não conseguem finalizar suas faculdades? Por que as travestis pretas não conseguem sequer entrar na faculdade? A gente é minoria, sabe? Porque é isso, a educação, quando a gente tem acesso à educação, a gente percebe a potência que a gente é. E não é interessante para essa era bolsonarista que a gente está vivendo, que as pessoas pretas e trans e LGBT tenham acesso à educação, tenham acesso a Angela Davis, tenham acesso a Linda Quebrada, tenham acesso a tantas outras. Porque isso, gata, se chama organizar. E quando a gente se organiza, a cidade, querendo ou não, vai ter que virar um substantivo feminino. E eu vou além. Que essa cidade seja feminina, tenha todas as mulheridades, mas que o Brasil seja travesti. Que a presidenta da República seja uma travesti. Que nós possamos estar nesses lugares com glória, sendo vangloriada. Porque eu acredito de verdade que não tem como a gente falar do feminino sem nós falarmos das mulheres de pau, sem nós falarmos das mulheres sem pau, sem nós falarmos das mulheres que não têm útero, das mulheres que têm útero e não podem ou não querem engravidar. Essas são as mulheres. Porque quando a gente deixa aberto o feminino, a gente entende que inclusive o feminismo é branco, né? As feministas estão tomando café, comendo um biscoito fora Bolsonaro, caramba, sabe? Na varanda, fora Bozo. Enquanto mães pretas estão passando fome, enquanto mães pretas estão sendo empregadas domésticas por não ter outra opção, enquanto mães pretas estão vendo seus filhos chorar com dor no estômago, enquanto mães pretas nem sabem o que é machismo. Enquanto mulheres pretas como a minha mãe sofrem violências domésticas e o pastor diz, reze pelo seu marido. Reze pelo seu marido que ele não está bem da cabeça. Como é que a gente deixa esse feminino aberto? Que a gente faça exceções, que a gente mostre quem são essas femininas, quem são essas figuras que a gente está querendo colocar em primeiro lugar. Porque é isso, é colocar em primeiro lugar, é tirar da morte, da fome, da precariedade, das frustrações, é tirar dos medos e colocar em um espaço de plenitude. Eu só acredito nessa cidade feminina quando essas identidades femininas estiverem em evidência, saca? É isso, vamos hablando por aqui. Travesti no comando da nação. Cronista, obrigada, Bicharte. Bicharte, gente, para quem não sabe, está hoje no line do festival MC 2022. O primeiro dia de festival é dedicado ao MC Mulheres, está dentro da programação do projeto. E as 3 atrações são mulheres. Nesse primeiro dia, e isso foi demarcado, foi escolhido, e Bicharte é uma das artistas que vão estar nesse palco Carmélia hoje, enorme aqui, para quem não viu, tá lindo, pra lá, desculpa, pra lá. Cronista, deixa eu puxar você. Hello. Gente, cronista veio de Salvador. Sim. Tá fazendo a cena do rap acontecer lá. Tá com o disco vindo, né? Tá pronta. Também vem pelo projeto do Natura Musical também, o disco. Incrível, incrível. Cronista, eu sei, você já me contou mais ou menos, mas eu quero que você conte pra galera como que foi que você se viu expressando arte, como você viu lá quando você era criança. E você começou fazendo uma coisa que não era muito a sua onda. E aí depois você se vê no rap rimando e criando a sua arte, a sua expressão, que é o que você faz hoje. Como foi esse salto? Como você se viu essas expressões artísticas da rua, né? Essa poesia marginal? Como você se sente marginal? E como você se comunica com essa arte que vem da rua e que de Salvador ainda não está nesse eixo, né? Nesse eixo Rio-São Paulo, quer dizer, é um rap que vem do Nordeste. E como você vai lançar um disco pelo seu Natura Musical, ou seja, a cena está acontecendo.
Tá rolando. Galera, boa tarde, primeiramente. Boa tarde a todo mundo que tá do outro lado também. Tamo junto aí. Então, como eu tava falando ontem com as meninas, né? A minha arte, ela vem muito... Ela já fala muito do que eu sou, sabe? Da minha personalidade. E ela transpassa todo o sofrimento que eu tive para viver a cultura. Porque assim, a gente fala da cultura de uma forma muito romântica, sabe? Mas a cultura realmente ela mata, sabe? Ela tira a nossa vida de todas as formas e, tipo, é uma luta realmente. Estar aqui, conversar sobre isso, sabe? Porque assim, ontem eu estava conversando com as meninas e o papo era sobre rimas, né? E aí eu estava muito assim... Nossa, eu preciso trocar uma ideia que seja algo que a gente não vai encontrar no Google, sabe? A gente não vai só pesquisar e achar, sabe? Então, eu trouxe uma ideia muito do lado cuidadoso, sabe? De trocar, de entender uma outra. Porque, assim, enquanto rima, enquanto arte, o que eu compreendo é tudo através da minha vivência, sabe? Tudo que eu sou hoje não é... porque eu vi uma referência e fiz igual, sabe? Tudo do que eu já vivi. Então, eu estou construindo isso, construindo o que eu sou hoje desde os 14 anos, sabe? Aí, tipo, é muito dessa questão do que eu estava falando ontem, né? Que são princípios básicos para que possamos entender a nossa caminhada, a nossa vivência. Em Salvador não é diferente, né? A maior cidade negra fora da África, sabe? E a violência é extremamente... A gente tem a polícia mais violenta do Brasil, sabe? Então, é muito sobre o que podemos ser, o que está acontecendo, sabe? E como podemos... realmente mudar toda a situação. Não é a luta em si para a minha arte, não é nem esse alcance nacional, sabe? Se vier, consequência é resultado. Graças a Deus, a gente agradece, sabe? Mas a intenção real é tipo trocar essa energia, essa informação do que é ser uma mulher periférica, do que é viver dentro da arte, sabe? Viver de algo que é básico, que é base pra gente, sabe? Que é base pra nossa vida. Se a gente não entende a arte do lugar que a gente vive, a gente não entende basicamente nada do que acontece no dia a dia, tá ligado? E aí ontem a gente estava conversando sobre isso e eu comecei na música, na arte, na verdade, através da dança, sabe? E foi um processo muito longo e violento para mim, até entender hoje quem eu sou, o que eu posso construir, sabe? Onde eu posso chegar, quais são os meus planos. E aí, a gente estava nesse diálogo, como eu te falei ontem, não é algo que passou, que aconteceu e não acontece mais, sabe? Muito recente, eu vou contar uma situação muito breve para vocês, só para você ter noção do que é tentar manter esse diálogo entre a gente, sabe? Tentar manter a evolução dentro de ideias da nossa cabeça mesmo, sabe? Porque senão a gente para no tempo e não evolui realmente. Em 2019, eu estava fazendo um projeto lá em Salvador que se chamava Virada Sustentável. Eu fiz 2 dias de shows, tá ligado? Eu fiz na sexta e no sábado. E no domingo era um show grandão assim, sabe? No Terreiro de Jesus ali, sabe? E aí, tipo, nossa, festa de rap em Salvador no centro, sabe? É coisa que nunca rola. Rap é uma parada que a gente luta realmente na garra ali para que aconteça em Salvador. E aí... nesse show rolou vários eventos, né? Porque assim, foi um show principal e vários outros shows assim no Pelourinho, sabe? Que é o centro histórico, né? E aí, a gente estava todo mundo de boa, eu fui curtir a festa, né? Porque eu tinha trabalhado 2 dias. Porra, a nega merece curtir, né? Tipo, porra, não, a gente trabalha com uma zorra, velho. Aí eu peguei e fui nesse evento, né? E aí, nesse evento, foi tipo assim, o último show era o show de Djonga. Foi o show de Djonga, que teve participação de outros artistas do cenário de lá mesmo. E aí, tranquila, fui indo, né? Pedi minha licença, pedi minha benção, fui pro meu evento. Aí eu chegando nesse evento, eu já tava tipo assim, a galera tava me parando. Nossa, cronista, achei que você ia entrar no palco agora, porque as meninas da Punani acabaram de tocar sua música. E pai, eu falei, não, gente, hoje eu tô lazer, pelo amor de Deus, não quero trabalhar, não. Hoje eu só quero curtir. Aí eu falo, cumprimentando todo mundo, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou do abraço. Aqui você vê aqui, minha roupa tá toda suja aqui, aí quer de abraçar todo mundo, tá ligado? Eu fico aqui, ó. Aí eu falando com a galera, pá, de boa.
Aí tava ocorrendo outro evento assim, né, no local, e aí o pessoal tava descendo, tipo assim, uma fileira com uns 9 homens. Tinha uma mulher na frente e atrás era só homem, assim, sabe? Tipo carnaval mesmo, tá ligado? E aí, cheguei nesse evento, aí eu tô subindo, eu tava pedindo licença, o som tava bom, licença ao gelo, na gastação, vocês sabem que eu gosto de gastar, eu, ao gelo, ao gelo, ao gelo, ao gelo, pedindo licença, uma zoada da zorra. Aí, eu caminhando, essa mulher veio, né, ela passou assim do nosso lado e a gente continuou andando. Só que, quando a gente continuou andando, essa galera de homem tava vendo contra, sabe? E aí, eu andando, tava eu, mais 2 amigas minhas e uma menina que colou na gente pra passar também, sabe? Aí a gente andando, esses caras vieram pedir licença pra eles. Pedir, tipo, licença, por favor, eu preciso passar, né, mano? Porque eles passaram, a mulher passou, eles ficaram parados assim, né? Aí eu falei, pô, licença aqui, na moral mesmo, mano, que eu preciso dar meu giro, né? Vou ficar preso aqui no meio do bolo. Aí, pá, eles, tipo assim, eu só pedi licença, gente, só pedi licença, sabe? Quando eu pedi licença, a primeira sensação que eu tive foi de um murro na barriga, simplesmente, sabe? Eu tava andando. Eu estava pedindo licença. Ele me deu um murro na barriga, eu não entendi. A primeira coisa que eu consegui fazer foi empurrar ele. Quando eu empurrei ele, tipo assim, vieram 5 homens em cima de mim. Só pra você ter noção. No meio de uma festa de rap, tava o cenário inteiro de rap da cidade na festa, sabe? E aí, tipo assim, eu tava no chão, no pelourinho, né? E, tipo, vários caras, assim, me batendo. Sabe? Me batendo mesmo, parceiro. Eu, tipo, tava no chão, um cara prendeu assim na minha barriga aqui. Não sei o que ele fazia alguma luta. Ele prendeu aqui assim na minha barriga, os outros começaram a me bater, me dar murro, me chutar, sabe? E aí, tipo, foi uma parada muito recente, porque foi 2019 e, tipo, a gente tava virando assim, sabe? Pra 2020 foi de dezembro pra janeiro, sabe? Aí passou o carnaval, fechou tudo, tá ligado? O que eu quero falar sobre isso é um pouco do que eu estava falando ontem, né? Do que é autoconhecimento, do que é saber a história do lugar que você vive, saber a sua história, sabe? E tem muito a ver com as minhas rimas, sabe? Tipo assim, isso não é de agora, tá ligado? Isso não acabou, a galera tá tipo pregando o romantismo da cultura, da coisa toda, mas há muito tempo isso está acontecendo. Não foi só comigo. Comigo foi naquele momento ali. Tá ligado? Porque, tipo, quando eu levantei, depois que eu estava sendo apanhado, eu pedi ajuda. Eu fui logo no primeiro policial que eu vi e eu falei, nossa, eu acabei de ser espancada aqui na festa. Eu preciso de um atendimento, de alguma coisa. Minhas amigas estavam machucadas, sabe? Com o olho roxo. Tá ligado? Sangrando. Aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, ó. Você vai ter que descer aí de novo aí, voltar tudo aí, porque a viatura tá lá embaixo. E aí, foi um momento assim que eu me desesperei, tá ligado? Porque a gente fala tanto, sabe? A gente vê muito, vê o tempo todo as coisas acontecendo. Mas quando a gente sente na pele, é de uma forma totalmente maior do que a gente pode imaginar, tá ligado? Então, assim, a minha rima, de onde eu venho, fala sobre sobreviver, sabe? Sobre mostrar a sua existência, mostrar realmente o que você é, sabe? Porque a gente não tem tempo para perder, para, sei lá, se apegar em outras ideias, em outros conceitos. Por isso que fala muito sobre mim, sobre a minha personalidade, sabe? Porque na minha cabeça, no meu pensamento, a ideia é que a gente precisa transpassar todo esse tipo de barreira que existe sobre informação, sabe? Sobre estarmos entre a gente mesmo, sobre estar bem, sabe? Porque quando eu falo a gente, é a gente preta, a gente que faz essa porra acontecer, o que é a cultura da gente, sabe? Porque nem ninguém que tá de fora que chega aí, ai, toma. A gente luta para isso acontecer, sabe? Então, o que eu tô tentando falar sobre essa história que eu te contei é que a minha rima, ela vem desse lugar, sabe? Da luta o tempo todo, não é algo... Eu contei umas paradas muito íntimas para as meninas ontem, do que aconteceu no meu passado, sabe? Do que me fez chegar ao rap, porque quando eu comecei na dança, eu comecei através do pagode, do funk, sabe? E aí, tipo, ocorreu várias situações na minha vida que me fizeram dar um tempo. Dar um tempo da música, sabe? Foram situações violentas também, mas eu dei um tempo. E aí o rap me fez me reconectar com a arte, me reconectar com todo esse mundo, sabe? Do que eu já sou. Então,
A minha rima, ela vem muito do meu autoconhecimento, de vivência mesmo, de entender as coisas do que eu passei, de saber o quanto eu tô só para resolver tudo isso, sabe? Do quanto eu preciso ter forças para me restaurar. E eu tô hoje conversando com vocês sobre isso porque foi muita luta aí comigo mesmo e com o meu espiritual, sabe? Porque o meu espiritual é uma parada que sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou, me fortaleceu em tudo, sabe? Então, são pilares na minha vida que eu tenho muito cuidado depois que eu aprendi essa questão de se autocuidar, sabe? De estar consigo, de se entender, se sentir. Então, muito desses princípios que vem a minha... Tudo que eu escrevo, sabe? Tudo que eu tento desabafar, ela vem muito da realidade do que é a minha cidade, sabe? Porque a gente fala de Salvador, a gente vai pensar logo nas praias, né? Tá tudo lindo. Salvador é linda, gente. Nossa, Salvador é maravilhoso. Chega lá, você vai de turista, fica um mês lá, tá tudo lindo, pega. Mas vai viver lá pra você ver como é. Tá ligado? É caótico, é caótico. E se você for preto, principalmente, não tem vez. É a cidade mais negra fora da África. Só pra gente ter noção, tá ligado? Então, quando a gente fala de rap baiano, de rap soteropolitano, a gente fala de uma luta que ainda é muito sangrenta, sabe? É uma luta que é muito... Nossa, tira muita vida, velho. Eu já não tenho vários amigos que já estavam tentando no rap, sabe? Por descuido do Estado, sabe? Violência do Estado, não é nem descuido, né? Não é mais descuido, sabe? Então, a minha fala sobre tudo do que eu tenho a expressar como arte vem muito dessa energia, vem muito desse lugar. Sendo que hoje eu consigo, tipo assim, hoje eu sempre estou nesse processo de evolução, sabe? Então eu estou sempre tentando aprender mais, evoluir do que eu quero ser, do que eu penso que minha arte possa ser, sabe? E aí hoje eu consegui, na verdade, escrever um EP falando sobre amor, sabe? Porque é uma parada que eu nunca consegui escrever na minha vida. Tipo, desde criança eu falei, porra, eu sempre queria falar sobre amor, só que era algo muito falando, eu sapatão, né? Eu sapatão, aí eu vou ficar falando que ele é amor, não, né? Eu sempre mudava quando eu cantava. Eu cantava, mudava, tava ela, sabe? E aí, tipo, eu nunca me vi cantando sobre amor, sabe? Eu nunca me vi falando sobre o que eu nunca me vi cantando sobre o que eu sinto romanticamente, sabe? Então, tudo do que eu tento fazer hoje, do que eu tento expressar como arte, é muito um processo da minha vida, sabe? De vivência, de construção mesmo, de vida, do que eu quero inventar para mim, sabe? Não me mostraram, não me deram informação, eu tive que ir lá e aprender, sabe? Então, é muito desse lugar, sabe? É sobre essa questão, gente. Obrigada, cronista. Obrigada a vocês. Em uma das entrevistas que eu assisti da Bichart, ela diz que... ela, né? Bichart, está aqui na minha frente. Bichart, você diz que você chegou um momento que você não queria mais cantar sobre eles, você queria cantar sobre a gente, sobre nós, né? Sobre você. E eu acho que é bem isso, né, cronista? Chega um momento em que a sua arte você quer... Totalmente. Totalmente, a gente precisa, na verdade, né? Porque senão a gente fica preso no que sempre fazem com a gente, nos condenando sempre a ser aquilo que eles querem, sempre fazer o que eles querem, sabe? E aí, é esse lugar de se conhecer e poder ter sua decisão, sabe? E esses processos que eu vivi, violentos de vida, foi muito isso pra mim. Eu não tive tempo de ficar, eu tô com pena de mim, não tenho força. Nossa... Tá ligado? Eu sou ser humano como todo mundo aqui, sabe? Ninguém aqui é especial mais do que ninguém, sabe? Todo mundo aqui é a mesma coisa. Então, tipo, sempre vai doer, sabe? Vai doer de ser humano, é normal o sentimento. Vai doer sempre, mas eu não tive esse tempo de ficar, nossa, eu tô com pena de mim, sabe? Eu não tive esse tempo para descansar e falar, nossa, olha o que eu vivi. Eu tô conseguindo, eu consigo observar as coisas do que eu vivo quando eu paro assim e começo a conversar, a falar do que eu já vivi, do que é a minha arte, sabe? Eu vou entendendo mais sobre mim nesse diálogo. Então, é tudo processo de vivência, sabe? É tudo processo de se autoconhecer, de tentar cada dia mais, sabe? Lidar consigo mesma para depois lidar com as outras pessoas, sabe? E de entender a história de onde eu vim, porque se eu não parasse para entender o que era Salvador, eu ia estar sempre na loucura, achando que eu sou amaldiçoada, não é possível, sabe? Só acontece comigo, caralho. Aí quando eu comecei a entender do que era a cidade, de como isso refletia para uma mulher negra,
Aí foi outro papo. E uma coisa também que Salvador é o estado que mais mata, né? Bahia é o estado que mais mata travesti. Sim. E aí, eu fui a Salvador há pouco tempo e é muito estranho, porque assim, você vê muita travesti na rua, sabe? Eu andando em Salvador, eu me via em cada esquina e fazendo várias coisas, trabalhando, bebendo. E, ao mesmo tempo, foi um dos lugares que eu mais senti olhares violentos para o meu corpo, sabe? Porque é isso, é o lugar que eles olham mesmo. E eu tenho uma amiga que fala muito isso, aí ela, que a gente está entre a faca e o sexo, né? O tempo todo. Eles olham pra gente com esse desejo, porque, porra, a travesti é uma coisa que não dá pra se explicar. É uma beleza surreal, a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, eles querem matar, porque eles, enquanto sujeitos masculinos, estão extremamente com raiva de estarem se sentindo atraídos por aquela mulheridade. Então, é muito isso também, né? Salvador é um sonho, mas pra quem mora, né, gata? Ou pra se você é travesti, é babado. Bagulho é louco lá. Mas é fora porque tem muita travesti fazendo a cultura acontecer lá, velho. É muita luta, tá ligado? E tipo, eu fico, pá, nossa senhora. Inclusive, gente, tem uma música aí que eu vou gravar com Bad Evelyn, nossa senhora. Vocês precisam conhecer, nossa. É incrível, assim, foda demais. Mas é essa questão mesmo, a vida é muito violento, sabe? Por mais que seja bonito, que seja vendido aquele turismo, uma dica, quando vocês forem para Salvador, vá com uma visão mais histórica do lugar, sabe? Para você conhecer realmente, assim, de base, o que aquela população vive ali, sabe? Porque se a gente for olhar, a beleza é tudo lindo, velho. Você se perde. Se você tiver um relacionamento e for para Salvador, você vai na sua garantia, porque é barril. Porra, você olha pro lado do ponto, é só gente bonita, parceira. É sério, bote fé, não é de boca não, é só gente bonita. Eu fico, deixa quieto, ainda bem que eu sou daqui mesmo, tô acostumada. Não, mas, sabe, a população é linda, é maravilhosa, a galera é muito, sabe, acolhedora, sabe? A cultura gastronômica é pá, né? Não vou nem falar muito do que é a comida de lá, né? Natureza, tudo. Só que, assim, o governo faz com que acabe com toda essa magia do que é Salvador, sabe? Do que é a cultura em si da população periférica do gueto, sabe? Porque a maioria do que acontece em Salvador vem tudo da favela, tá ligado? Você vai pro pagodão, é favela. Você vai no samba reggae, é favela, tá ligado? E aí, tipo, nossa, a gente cria muito, a gente trabalha muito para fazer aquela cidade e o governo só bota a gente na margem da coisa, só, sabe? Violência, guerra, guerra, guerra. E aí, a luta é isso, para manter a cultura viva e não apagar a nossa história do que acontece realmente. Indo nessa pegada apesar do Estado, né, da disfuncionalidade ou da inabilidade ou da opressão que é operada, acho que eu quero puxar a Esté um pouquinho agora. Esté, prazer ter você aqui. Eu me lembro ali na fase aguda da pandemia, de ter visto uma reportagem sobre a comunidade de Paraisópolis ter se organizado para comprar uma ambulância para atender os moradores, porque as ambulâncias não estavam chegando lá e as pessoas estavam morrendo, enfim, para salvar a comunidade, né, as pessoas da comunidade. E aí, naquele período também, eu assisti uma live da Conceição Evaristo, em que ela fala que as pessoas estavam finalmente entendendo que as pessoas da comunidade sempre experienciaram o isolamento, né, do que estava sendo dito sobre isolamento social. Quem é periférico já vive isolado, né? E aí, o seu projeto vem, eu quero que você fale um pouquinho sobre ele, porque é lindo e é maravilhoso. E está na revista, gente, está na revista da Movimento Cidade, edição 3, que foi editada por mim. Eu conheci o trabalho da Esté, fiquei encantada, trouxe ela para a revista e a gente convidou ela para falar um pouco mais aqui, porque é um projeto que atende uma população aí de mais de 15 mil pessoas, né, Esté? E eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, sobre como esse trabalho, apesar do Estado, acolhe, acontece e impacta muitas vidas, principalmente a vida das mulheres, porque também cuida de seus filhos, por exemplo. Por favor, Esté.
Bom, boa tarde a todos, é um prazer imensurável estar aqui com vocês, agradeço demais pelo convite. É difícil até de falar depois da fala da Bichat, da cronista, eu confesso assim que no fundo eu estava aqui me contendo para não chorar, porque os relatos são muito fortes e eu acho que essa mesa aqui, essa conversa, esse diálogo que nós estamos tendo é o que representa de fato a nossa sociedade e eu acho que de fato aqui nós estamos falando sobre cidade, é o substantivo feminino, então nós estamos trazendo vivências, nós estamos trazendo um pouco das nossas histórias e meu nome é Esther, como já foi dito aqui, eu vim da segunda maior favela da cidade de São Paulo, que é de Paraisópolis, de uma das comunidades dentro do complexo de Paraisópolis, que se chama Jardim Colombo. Sou formada em arquitetura. Quando eu falei que eu queria ser arquiteta, no último ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa num colégio particular. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você não tem cara de arquiteta, mas por que você quer fazer arquitetura? E realmente, assim, naquele momento eu me senti várias vezes perdida, porque eu não tinha uma referência de uma mulher negra, de uma mulher de uma favela, sendo arquiteta, estando numa posição assim. Nas minhas condições, as referências que eu tinha era sempre de outros tipos de profissões, às vezes nem entrando numa faculdade, o que nos é ensinado muitas das vezes, você termina o colégio e você vai trabalhar, e isso e pronto. E eu tive que quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos para poder pegar e primeiro entrar na faculdade de arquitetura. E foi um processo assim, extremamente difícil, porque as pessoas falavam assim, poxa, às vezes eu tinha que esconder de falar assim, que eu era de uma favela, porque as pessoas falavam assim, o que essa menina está fazendo ali nessa faculdade? Ela não tem perfil, ela não tem cara, e eu escutava isso muitas vezes. E eu quis fazer arquitetura porque eu queria mudar a minha favela, porque eu via a ausência do Estado, porque eu via as dificuldades. Eu nasci e cresci numa casa muito precária, numa casa que entrava ratos, baratas, numa casa que quando chovia, o córrego, ele alagava e entrava muita água suja dentro, não só da minha casa, mas de várias casas, e eu sempre vi muito a minha favela ali, os vizinhos, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Eu cresci vendo muito essa questão da coletividade. E aquilo lá me causava uma certa raiva, uma certa agonia, e falava assim, mas não é possível que tem que ser assim, não é possível que eu preciso ver meus familiares vivendo dessa maneira, não é possível que eu preciso viver dessa maneira, não é possível que eu preciso crescer assim. E eu vou entrar na faculdade de arquitetura porque eu vou trabalhar e atuar na minha favela, eu vou mudar a minha favela de alguma maneira. Então, eu entrei na faculdade com esse pensamento, com esse foco, e depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a atuar com projetos sociais. Já tinha trabalhado, feito estágio em escritórios de arquitetura, no setor público, mas sabe quando seus olhos nunca brilham para uma coisa? Tipo assim, eu fazia porque tinha que fazer, porque eu tinha que trabalhar, tinha que aprender, entender melhor, só que assim, nunca me dava aquele ânimo, aquela alegria. E em 2017, no finalzinho de 2017, eu tive a oportunidade de começar a atuar na minha favela. Eu sou filha e neta de empregada doméstica, filha de um nordestino, baiano inclusive, que durante muitos anos foi pedreiro, hoje é um líder comunitário. E eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho da história da minha família. E eu vejo que hoje a nossa cidade, ela não é acolhedora. A nossa cidade, ela mata. A nossa cidade, ela não se preocupa com as pessoas. A nossa cidade, ela é escura. A nossa cidade não tem proteção. Eu vou trazer aqui um pequeno relato de mulheres de Heliópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, que elas às vezes tinham que passar, isso alguns anos atrás, por algumas vielas, e as vielas eram escuras.
E a partir de uma reivindicação que elas começaram a fazer, começaram a manifestar, o poder público ele foi obrigado a trazer iluminação para dentro da favela, para dentro dessas vielas escuras. Então você percebe que a gente que vem dessa realidade, a gente precisa se manifestar, a gente precisa mobilizar, a gente precisa movimentar, se mexer, porque caso ao contrário, nós somos marginalizados, nós somos esquecidos. Isso é o que acontece com a gente. Então assim, eu fui percebendo a importância de que, de alguma forma, eu não poderia ficar esperando o poder público para que as coisas elas chegassem dentro da minha quebrada. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que dar ali o primeiro passo, mas não eu sozinha. Eu tinha que mobilizar mais mulheres, eu tinha que mobilizar mais jovens também. E a partir disso foi onde nós criamos o Instituto Fazendinhando, e nós revitalizamos áreas degradadas, nós realizamos reformas em moradias precárias, e durante a pandemia, na quarentena, nós tivemos a maioria das pessoas que estavam na linha de frente eram mulheres que estavam ali ajudando outras mulheres, eram mulheres que estavam ali entregando cestas básicas, eram mulheres que estavam fazendo por elas, eram mulheres chefes de família, morando em aluguel, eram mulheres com baixa escolaridade, e elas estavam ali, na linha de frente, elas estavam ali, sabe, às vezes sem dormir, às vezes sem saber a diferença do dia para a noite, e se mobilizando, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Foi aí também que nós criamos um outro projeto chamado Fazendeiras, e pensando, hoje nós temos o mercado da construção civil, que ele é predominantemente marcado pela presença masculina. Mas por que a mulher ela não pode trabalhar no setor da construção civil também? Por que é só o homem que precisa trabalhar com isso? E a partir dessa mobilização que começou a acontecer na quarentena, nós fomos entendendo que a mulher ela também pode ocupar diferentes espaços. Assim como a Bichart estava falando aqui, que a mulher ela também, uma mulher, uma travesti, ela também pode ocupar um espaço dentro do setor público, ela também pode ter uma posição que não é aquelas que são geralmente marginalizadas. As mulheres elas podem atuar em diferentes eixos. A mulher ela pode estar na política, a mulher ela pode ser uma médica, a mulher ela pode trabalhar com a construção civil, e a gente tem que entender que a mulher ela pode estar onde ela quiser, ela pode atuar da maneira como ela quiser. E aí nós começamos a mobilizar e a ensinar, capacitar mulheres para que elas aprendem, para que elas pudessem ser agentes de transformação. Porque o que acontece? Quando a gente hoje em dia vai contratar um pedreiro, eles enganam a gente. Eu mesma já tive muitos problemas. Eles cobram um valor extremamente caro, geralmente não fazem a obra completa, dá um prejuízo gigantesco, enganam, sabe, falam, não, mas tem que ser assim, aí tapeia, não, mas é aquilo, é aquilo. Não, a gente não quer mais ser enganadas. A gente precisa capacitar, a gente precisa levar conhecimento para a periferia, porque nós não queremos mais ser enganadas. Eu só não fui enganada porque eu tive um acesso à educação. Mas eu também não quero que as minhas elas sejam enganadas. Eu não quero que as crianças, as mulheres que estão na minha favela, eu não quero que elas sejam enganadas. E a partir desse momento a gente foi vendo, foi capacitando, e essas mulheres elas começaram a reformar as suas próprias casas. As casas que têm mofo, insalubridade, que não tem ventilação, iluminação natural. As casas que geralmente muitas doenças que nós temos hoje em dia são oriundas disso. Porque o problema está lá na nossa casa. A gente quer debater, né, o movimento feminista quer debater sobre abuso sexual, só que não sabe que o abuso sexual vem da base. Só que não sabe que muitas pessoas que moram numa casa, geralmente são 10 pessoas morando em 2 cômodos. E como que você vai fazer? Como que você vai falar sobre abuso sexual, sobre diversos problemas que há, sendo que a gente não trabalha na base, sendo que tem lá menino e menina dormindo na mesma cama, sendo que geralmente uma criança não tem nenhum espaço para estudar. Então, assim, está na base o problema, e a gente não discute a base, e a gente não potencializa a base. E na base não é só a vulnerabilidade, a base também ela é potência. E eu acho que a prova disso é que é elas que estão aqui. A nossa base ela é potência, e eu acho que hoje o movimento da cidade ele está potencializando as nossas vozes que são marginalizadas, as nossas vozes que são esquecidas, as nossas vozes que são maquiadas. Porque a gente não quer mais que outras pessoas falem por nós. Nós queremos falar.
Nós temos voz, nós temos conhecimento, nós temos vivência, nós temos história, nós temos arte. E essa arte vibra, bate aqui, está aqui dentro de nós. Então a gente precisa de espaços como esses, a gente precisa de vocês, inclusive, também, para reverberar as nossas vozes, para reverberar as nossas dores, para reverberar a nossa arte, para que a nossa sociedade ela mude. E como bem dito no começo, a frase que quando uma mulher ela muda, quando a gente dá um apoio, um suporte para uma mulher, toda a sociedade ela muda. A mulher é que ali é a fazedora de multitarefas, e a nossa cidade ela não é pensada, ela não é construída pensando na mulher. A mulher ela tem que estar ali o tempo todo se escondendo, o tempo todo tomando cuidado por onde vai andar. Sabe, que mundo é esse que nós vivemos, onde a gente tem que ficar 24 horas olhando, meu Deus, será que aqui é tranquilo para passar? Será que eu posso passar? Ai, será que alguém não vai olhar torto para mim? Ai, será que não vão me assediar? Ai, será que... É o tempo todo, é assim. Sabe, a gente está numa cidade que não tem acessibilidade. Nós estamos numa cidade em que é o caos, em que dá medo de você sair, de você andar. Nós estamos numa cidade que foi construída para que a mulher ela não faça parte do debate público. A nossa cidade ela foi construída para que a mulher ela ficasse dentro de casa, cozinhando, cuidando dos filhos. E não é bem assim, e não é isso que nós queremos mais. Já passou o tempo, não é essa mais a lógica, não é essa mais a cidade que nós queremos. Nós queremos participar, nós queremos agir, nós não queremos diminuir ninguém. Pelo contrário, se nós estamos aqui, é para potencializar, é para acrescentar, é para somar. E eu acho que é isso. Obrigada. Incrível, Esther. Incrível. É muito interessante quando você retoma aquilo que está na sinopse, né? Sobre o impacto, sobre como impactar a vida de uma mulher, impacta a vida de uma cidade inteira, né? Porque se não tem creche para criança próximo, impacta a vida da mulher. Porque se tem emprego para os filhos da mulher, impacta a vida de uma mulher. Impacta a vida da cidade. A gente tem uma vereança aqui que tem um mandato voltado para as mulheres, que é a da Carla. E é muito bacana como a arquitetura também das cidades não é pensada para as mulheres, né? Cidades escuras, cidades com transporte precário, né? Do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da arquitetura das comunidades também, esse olhar que você traz para a sua própria, né? Sobre como você quer refletir primeiro para os seus. E isso é um movimento de transformação. Mas, Céu, eu senti falta de você falar um pouquinho sobre o que é o Fazendeando, que é um projeto incrível, e sobre como ele impacta a vida dessas pessoas da sua comunidade. É muito bacana. Eu acho que as pessoas precisam saber disso. Tá, vou falar aqui de forma um pouco mais sucinta e resumida sobre o Fazendeando. O Fazendeando é um instituto de transformação territorial, social e cultural que acontece na favela do Jardim Colombo, em São Paulo. Nós atuamos em 3 eixos. A primeira delas é a partir da transformação, da revitalização de áreas abandonadas, áreas degradadas. Então, o nosso primeiro projeto começou a partir da transformação de um antigo lixão numa área verde, e o nome dele é Fazendinha, e era um espaço assim que antigamente era uma fazenda, mas depois que o seu Chico parou de cuidar daquele local, ele começou a ser jogado lixo, as pessoas começaram a desvalorizar o ambiente. E esse é um projeto também que é muito especial assim, para a gente. Recentemente, nós tivemos um pequeno festival, que nós trabalhamos com festivais na Fazendinha também. A gente entende que não é só a transformação física, a gente precisa trabalhar com a transformação cultural. A gente precisa falar
a língua da comunidade. A gente não tem como, por mais que eu tenha uma parte acadêmica, não adianta eu chegar na minha favela e apresentar só o lado acadêmico. Eu preciso falar por meio de grafites, eu preciso falar por meio da música, da arte. Eu não, né? No caso, quem está lá que precisa falar, que precisa ser ouvido, que precisa ser escutado de alguma forma. Então, a gente procura potencializar através dessas atividades culturais. E foi muito interessante, eu estou comentando isso, porque agora no último festival que nós realizamos em junho, uma das crianças, eu conheço ele desde pequenininho, ele estava com um machucado, um band-aid, um olho vermelho. E eu olhei assim, eu estava numa loucura, mas eu parei para olhar e falei assim, que aconteceu? Aí ele, não, tia, não foi nada, eu caí da escada. Tudo bem. Quando foi no dia seguinte, a tia dele, que é uma das nossas fazendeiras, ela enviou uma mensagem falando assim, Esther, não consegui participar do festival nesse dia, porque o meu cunhado, ele começou a beber e começou a bater em todo mundo. E aí ela me mandou essa mensagem à noite, eu não consegui dormir, porque aquele garotinho que estava machucado, não foi porque ele não tinha caído da escada. Ele havia sido agredido, ele estava defendendo a mãe dele. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque no dia do festival, estava ele e mais duas crianças que eram os irmãozinhos dele pequeno. E aí depois eu fiquei pensando, falando assim, poxa, olha a importância da arte aqui na favela, olha a importância de ter esses espaços, porque na casa dele, ele não tem a segurança, na casa dele ele é agredido, e aí ele veio aqui para a fazendinha, para de alguma forma para ser acolhido, para de alguma forma esquecer o que ele tinha vivenciado. Então a gente sabe, a arte, ela geralmente é muito marginalizada, as pessoas têm um preconceito muito grande, né? Para que investimento em arte e cultura? Para quê? Só que assim, as pessoas não sabem a importância, a arte ela salva. E a gente vê isso de perto ali dentro das favelas, a troca que há entre as crianças, a relação também de muitos avós, de muitas mães, de muitos pais, que geralmente em casa não consegue pegar e brincar com os filhos. E quando eles vão para a fazendinha, eles têm essa troca. Um outro projeto nosso também é voltado para a parte das reformas. Então, nós temos um número muito grande de moradias precárias. E, assim, quando a gente fala em moradias precárias, nós estamos falando no Brasil de mais de 25 milhões. Enquanto tem uma série de arquitetos fazendo obras, reformas de 1 milhão, que é uma das coisas que eu mais escuto, sabe? Tem coletivos, organizações que estão aí lutando, que quase não tem investimento público nem privado, estão tentando levar mais melhorias para essas moradias. E o outro projeto, como eu já falei um pouquinho anteriormente, é o das fazendeiras, que qualifica mulheres na área da construção civil. Hoje nós já temos mulheres que estão empregadas, que estão trabalhando com o mercado da construção civil. E um pequeno relato da Vânia, ela trabalha hoje numa empresa de revestimento, que faz aplicação de revestimento, e ela conta pra gente, ela fala assim, meu sonho um dia é abrir a minha empresa, só de mulheres, e eu vou estar liderando essa empresa. Então, você vê, a partir do momento que você potencializa, que você dá uma pequena oportunidade para uma mulher, olha a visão dela, sabe? Eu vou ter o meu negócio, eu vou abrir, eu vou dar mais oportunidades para outras mulheres. Então, acho que assim, são projetos que estão começando, ainda não tem tanto investimento ou coisas nesse sentido, eu sei que vai crescer, mas eu vejo a importância disso. Eu poderia ter escolhido ter ficado como ter feito arquitetura e ter ido para o outro lado, ter trabalhado de uma outra maneira. Mas não, pelo contrário, eu voltei para a minha favela, eu voltei para a minha quebrada e eu estou lá, atuando lá, que é onde eu quero, que é onde os meus olhos eles brilham, é fazendo isso. Incrível. Obrigada, Esther. Amanhã o Emicida vai estar aí no palco. E ele fala assim, é nós por nós, né? Uma coisa assim. Gente, eu sei que Bichache tem que sair, porque ela vai tocar daqui a pouco. Mas eu quero uma poesia no final. Eu vou abrir para 1 ou 2 perguntas. O que vocês acham? Tem gente querendo fazer pergunta?
Não? Então vou fazer uma... Ah, look. Bichate, faz uma poesia pra gente. Ah, eu vou fazer sim. Aproveito e já deixo o convite para todo mundo ir pro show, né? Mais tarde, não só o meu, vai ter Maju, Buda, vai ser lindo. Eu vou fazer sem microfone, vai rolar, tá? Bichate, deixa eu só... Passou pela minha cabeça aqui para Esther dar o @ do Fazendeando e o site, acho que é importante, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais. Sim, Esther, sim. por favor. Isso, então, o Instagram é @fazendeando, o site é www.fazendeando.org. Obrigada. Perfeito, perfeito. Fazendinhando. Como se estivesse fazendo fazenda. Certo. Bicha, cronista, quer dar seu @? Então, né? Pelo site tá de grátis. Claro, cronista do morro, na moral mesmo. Segue lá, curte. Tamo junto. Se prepara que lá vem disco, álbum, a porra toda, né? Então, é nóis mesmo. Obrigada, meninas. Bichate, por favor. Eles estão nos matando, será que alguém vai ouvir? Primeiro levaram ela, depois vão atrás de mim. É que mesmo com medo a gente segue cantando. Você paga de esquerda, mas vive passando pano pra MC que é escroto, pro patrão que é racista. Tem mulher morrendo por causa de irmão machista. É que a bala perdida tá mirada na minha testa. A cada preto que cai, a casa grande faz festa. Eu lembro quando eu era criança e eu passava, todos vocês dando risada, e eu ficava incomodada por ser tratada no masculino. E isso foi acontecer de manhã e dizia, vai indo. Isso vai passar, só um pouco cima de mim, vocês quase me mataram, minha rua é sério, só porque eu travesti, disseram. Mas claro, que tudo que a gente fala sem razão, no mundo a gente se engana. Eu, você é a primeira doutora da minha família, meu corpo não vai fazer programa. E eu falo isso para afirmar que eu sei que vocês têm muita raiva de quando eu falo que vai ter travesti na medicina, na cultura, da ciência, mas isso ainda é pouco. O próximo passo é Érica Malunguinho com a faixa da presidência. Obrigada, gente. Bichate tem que sair, daqui a pouco tá no palco. Obrigada pela presença. A gente se vê por aí.